Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o cross default. E para exemplificar, vamos discutir o caso aqui da empresa chinesa, grande incorporadora chinesa, a Evergrande, que alguns até já devem ter ouvido falar por causa de um time de futebol, que tem parte do nome, o Evergrande. Mas primeiro, o cross default é uma cláusula que aparece nos contratos de dívida, financiamento, empréstimo, e principalmente em debentures e bonds do mercado internacional, que os credores colocam para se prevenir justamente da deterioração que pode acontecer com a empresa ou com algumas empresas relacionadas a um determinado grupo econômico. Cross default também é conhecido como inadimplência cruzada, ou vencimento cruzado, ou cross acceleration, ou aceleração cruzada. Então, tem vários nomes que aparecem, mas a ideia é a seguinte: os títulos de dívida, os financiamentos, o endividamento que tem esta cláusula, que já deve perceber, tem vários jeitos que ela pode aparecer, se esse título tiver, ou melhor, se uma empresa relacionada a essa empresa que se endividou der um calote, isso vai antecipar o vencimento da dívida desta empresa aqui, tá ok? Então, um calote dado, imagine um grupo econômico, um calote dado por uma empresa aqui, ó, pequena, seja qual for do grupo econômico, ela dispara o vencimento antecipado de outras dívidas de outras empresas que fazem parte aqui desse grupo econômico. E justamente os credores colocam isso para evitar que a empresa comece a operar da seguinte maneira: eu vou dar calote nessa daqui e mantenho esse aqui. Não, se você vai ter que ser um bom credor, um bom devedor, isso força a empresa a ser uma boa devedora em todas as empresas do grupo. Tá joia? Do lado do credor é uma cláusula para proteção, mas pode ser um tiro no próprio pé, porque essa cláusula pode disparar uma série de vencimentos antecipados que aí destrói toda a situação financeira ou a solidez financeira daquela empresa. Tá joia? Então, é uma coisa que tem que ser muito cuidada. Inclusive, às vezes a empresa pega e fala assim: olha, eu preciso dar calote nessa daqui, então vamos negociar com os debenturistas, ou os bondholders, ou os credores, para pegar e separar essa situação, vamos negociar antes de sair dando calote. Isso acontece, inclusive, até tem renegociação de taxa, novos prazos, mas é uma cláusula que pode ser benéfica para mas pode ser, assim, matadora para o grupo econômico como um todo, por isso ela é perigosa. E pode, inclusive, acelerar o processo de falência. E aí todos os credores se dão mal com isso. Então, vamos ver o exemplo aqui? Muito bem. Então, primeiro contando um pouquinho da história aqui da Evergrande. Ela é uma grande incorporadora chinesa, se não me engano, a maior incorporadora chinesa, e nos últimos meses, estamos falando agora em setembro de 2021, mas nos últimos meses a situação financeira dela já vem deteriorando. E agora, no mês de setembro, essa situação veio piorando. Então, ela está cada vez com menos caixa, as dívidas estão chegando aí na hora de pagar. E aí apareceu justamente o medo do cross default. E justamente por isso, porque se ela não paga uma dívida e não tem essa cláusula do cross default, tudo bem, o problema é daquele credor, aquela dívida. Mas no momento que essa dívida aqui tem uma... E não precisa ser essa dívida pequena, a dívida grande, uma outra dívida da empresa, tem a cláusula do cross default, essa daqui não pagou, ele já vai disparar o vencimento antecipado nessa outra dívida aqui, que elas se ligam pela cláusula que está lá disponível, que foi colocada nessa outra dívida. Então, um calote aqui dispara o vencimento antecipado, ou também chamada inadimplência cruzada, nesta outra. E essa é a grande preocupação, porque a Evergrande ela tem uma dívida, ou melhor, um passivo total estimado em 300 bilhões de dólares. Desses 300 bilhões de dólares, aproximadamente 90 bilhões de dólares é a dívida dela.
Então, sobram aproximadamente 210 bilhões de dólares para compromissos passivos de curto prazo. E aí que vem a preocupação que começa a explodir dívidas e cláusulas de cross-default em todo lado, ou vencimento antecipado, e aí destrói o grupo como um todo. E aí outra notícia, justamente falando, essa notícia já do dia 19 de setembro, falando, olha, o colapso da Evergrande pode levar a um efeito dominó no setor de incorporação, no setor imobiliário. Alguns até discutem nesse artigo mesmo, falar, puxa, mas isso será que nem a crise de 2008? Opinião, não. A crise de 2008 era uma coisa sistemática. Aqui, aparentemente, é um problema da Evergrande. E a Evergrande se estima que ela é uma empresa que tem 4%, apesar de ser muito grande, é 4% ali do mercado chinês. Então, é alguma coisa que dá para ser resolvida, vai ser localizada, mas todo motivo para deixar todo o mercado preocupado, em polvorosa, porque aí já vem aquela questão de confiança. Puxa, se essa empresa quebrou, será que outras não podem quebrar e a gente não está sabendo? Será que a gente está bem informado do que acontece na China? E aqui é outra notícia, já do dia 20 de setembro, na segunda-feira, e aí falando justamente, olha, essa do Sydney Morning Herald, está chegando o momento da verdade para a Evergrande. E por que ele está falando que está chegando o momento da verdade? Por causa disso daqui. Ela vai ter que já pagar uma parte da dívida na quinta-feira. Então, está aqui, ó, os pagamentos aqui, ó, deixa eu marcar para vocês verem aqui. Os pagamentos da quinta-feira inclui 83 milhões de dólares de juros, tá certo? E aí a dúvida justamente é se ela tem esse dinheiro para pagar. Até outras notícias estão discutindo justamente que a Evergrande está até pedindo dinheiro para os empregados dela. Então, ela está pegando e está falando assim, olha, ao invés de vocês receberem o seu bônus ou ficarem com bônus, me empresta esse dinheiro aqui para pagar as dívidas, porque senão todo mundo vai perder. Então, essa é a grande preocupação. E agora, só para falar um pouco Então, Evergrande é uma coisa para ficar atento. Não parece ser alguma coisa sistemática para a gente se preocupar, parece ser uma coisa muito bem localizada nessa empresa lá da China. E aparentemente, até outras notícias dizem que ela está querendo, até propõe, trocar propriedades que ela tem pela dívida. Então, aparentemente, ela tem propriedade, a questão é se essa propriedade tem esse valor ou não. Então, essa outra, e aí é que morre o problema. Mas ainda parece bem alguma coisa bem localizada dessa empresa e não alguma coisa sistemática. Mas é uma grande empresa com uma grande dívida, grandes propriedades, e isso preocupa o mercado como um todo. E para mostrar exemplos aqui de cross-default também aqui no Brasil, ou o vencimento a ser antecipado, então aqui uma notícia aqui da OAS, falando justamente com esse rebaixamento da classificação de risco, o total da dívida do grupo poderá ser acelerado, tá certo? Ou seja, pode ter um vencimento antecipado aí, porque justamente está caindo a nota de crédito, ele não tem dinheiro para pagar, e aí acelera esse vencimento. E aqui mostrar num prospecto de dívida para vocês verem. Então, aqui um prospecto de debêntures incentivadas aqui da Engie. E aqui, nesse prospecto, eu vou aqui para a página 68. Dele aqui. Tá aqui, ó, passei. Então, está aqui falando justamente, olha, do vencimento antecipado. Então, observado disposto na escritura, a gente deverá automaticamente, agente fiduciário é aquele que cuida dos interesses dos debenturistas, dos interesses dos credores, deverá automaticamente declarar antecipadamente vencidas debêntures, tá certo? E ele coloca aqui as várias cláusulas que vão disparar esse vencimento antecipado ou esse cross-default. E aqui, na página seguinte, eu tenho esse exemplo. Nesse exemplo, a gente pode ver justamente isso. Olha, o que está falando?
a falta de pagamento de dívidas pela emissora e ou qualquer de suas controladas relevantes de quaisquer obrigações que não sejam decorrentes da escritura de emissão, cujo valor individual ou em conjunto seja igual ou superior a 120 milhões, e que não seja regularizado conforme o prazo tal, ele dispara o vencimento antecipado. Então, justamente, está vendo que é o seguinte, olha, a Engie emitiu essa debenture, e aí, de repente, você comprou essa debenture, está lá feliz da vida, só que aí uma das empresas controladas da Engie não pagou as suas obrigações nesse montante aí que está definido, e isso vai disparar. Então, uma empresa está lá, controlada ali do outro lado, tal, não pagou ali conforme aquela cláusula, vai disparar o vencimento antecipado desta debenture que vocês estão vendo aqui. Tá joia? Esse é o tal do cross default, ou aceleração cruzada, ou inadimplência cruzada. Por quê? Essa que a gente nem está vendo aqui, ó, a outra controlada, não pagou, dispara o vencimento antecipado dessa outra. Por isso é um vencimento cruzado ou um cross default. E só para fechar aqui esse ponto, existem formas de você proteger quanto a isso. Então tem esse relatório aqui da Fitch Ratings discutindo justamente a avaliação de empresas quando tem relacionamento cruzado entre elas. E aí ele está falando, olha, tem que fazer um ring fencing, ou seja, uma proteção aí, uma cerca aí da empresa, cercar a empresa, para protegê-la da contaminação proveniente de outras entidades do grupo. Então, aumentar um pouco aqui mais para vocês verem. Então, aqui em azul. Então, por exemplo, o que ela pode fazer para se proteger? Fazer um financiamento em separado, incluindo a ausência, ou seja, não colocando cláusulas de inadimplência cruzada ou aceleração cruzada. Então vejam até que as agências de rating, elas estão de olho para isso, porque um cross default, uma cláusula de cross default, inadimplência cruzada, tal, vai contaminar outra. Então aquela coisa, você está lá montando, está captando dinheiro, está pensando em emitir a debênture, aí coloca essa cláusula, muito bem, essa cláusula pode, por exemplo, diminuir o rating da sua emissão, porque ela está presa, você acaba vinculando o desempenho desta debênture com outra que está em outra situação, tá joia? E aí o melhor é fazer o que ele chamou de ring fencing, é fazer uma proteção, uma cerca aqui para se proteger de tal situação, tá bom? Muito bem, pessoal, esse é o cross default. Espero que a Evergrande saia dessa confusão para justamente não haver outras contaminações no mercado, apesar de não parecer nada sistêmico, mas sim vamos dizer, um endividamento excessivo e problemas da gestão que levou a essa situação. E que pode complicar ainda mais por causa da cláusula aqui do cross default. Então, ela não paga uma certa dívida aqui, e ela dispara o vencimento antecipado de outras dívidas que ela tem, e aí pode... Aí o buraco é de 300 bilhões de dólares aí no máximo, isso se não tiver outras coisas aí, tá bom? Então, até mais!